que vai ditar toda a carreira e a história dele do Galo. Mas, enfim, o GE conversou, né, o Globo Esporte conversou com a advogada e representante do Hulk e perguntou a ela se existe alguma negociação, algum papo de que o Hulk vai sair do Atlético. Lembrando, o contrato dele é até o final do ano que vem. E no meio disso, surgiu também uma conversa de que o Grêmio estaria interessado em levar o Hulk. Então, vamos abrir aspas aqui para a advogada e representante do Hulk. É a Marisa Alígia. Abre aspas. Não tivemos nenhum contato do Atlético no sentido de sentar e falar sobre o contrato dele, do Hulk. Quando isso foi falado pelo Brax, executivo de futebol do Galo, de forma equivocada e mal interpretada, segundo o presidente Sérgio Coelho, eu mesma falei com o presidente, que me disse que nunca foi interesse dele e dos acionistas em negociar o Hulk. Vou repetir o que falei para o presidente. Se o Atlético tiver interesse em negociar o Hulk, não tem problema nenhum. Sentaremos e resolveremos. Entramos pela porta da frente e é por ela que sempre saímos de todos os clubes pelos quais ele passou. Fecha aspas, para a fala da Marisa Alígia, advogada e representante do Hulk. Primeiro, me pareceu uma leve cutucada para o senhor Paulo Brax. Segundo, ela falou muito bem. O Atlético não chegou para conversar, até porque o contrato do Hulk vai até o final do ano que vem. Se a gente for olhar, o Atlético não tem a obrigação de sentar e conversar. Porém, é o Hulk, não é qualquer jogador. Com todo respeito a outros aqui, não é como o Biel, não é como o Júnior Santos, é o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Atlético. Então, assim, para mim, o que mais marca foi essa coisa dela falar, eu disse ao presidente, e o Brax falou isso, foi mal interpretado, segundo o presidente. Então, não sei vocês, Max tem até as informações aí, me pareceu uma leve cutucada aí. A questão não é nem especificamente do Hulk, não é nem informação, mas é porque a gente está lá nos bastidores, cobrindo o Galo em loco, todos os jogos lá na Arena MRV. Tem que separar tudo, né? Primeiro, você foi muito bem de frisar para o torcedor que tem um contrato até o ano que vem. E o Atlético, de fato, em nenhum momento a diretoria ainda questionou, deixou vazar nada de que o Atlético tem possibilidade de negociar o Hulk. De fato, vai ter uma reformulação liderada pelo Sampaoli, né? O Hulk, para mim, indiscutivelmente é um dos top 3 da história do Galo, porque eu respeito quem acha Reinaldo, quem acha Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho realmente foi uma virada de chave na história do Galo, foi o protagonista, o líder do maior título da história do Galo, que é a Libertadores de 2013. Só que o Hulk é um cara muito vencedor, que também não foi bem na final, foi certamente cobrado por causa disso, mas eu não entro na onda da galera da terra arrasada, de que não presta, de que não serve, de que é um pipoqueiro. Inclusive o ídolo, né, o Helder talvez concorde comigo, que ele acompanha muito de perto o Cruzeiro também, já presenciou muitos grandes jogadores passando o Cruzeiro. O ídolo também não é só exatamente dentro das 4 linhas, não. E o Hulk, ele é um exemplo para o Atlético, e para mim é o maior que eu já vi com a camisa do Galo fora das 4 linhas. O carinho que ele tem com o torcedor, o carinho com as ações sociais, atende todo mundo com muito carinho. É o exemplo, você vê a idolatria dos jogadores da base, então ele é um cavalo mesmo. O respeito que ele tem à instituição, né, Atlético. Então eu acho assim que cabe, por mim, acho que cabe uma conversa para que ele continue, acho que a conversa tem que ser que ele continue. O Hulk ficou quase 2 meses no banco de reservas e sem reclamar. O Hulk ficou humilde desde que o São Paulo chegou, vários jogos aceitando o banco de reserva. Então, para o ano que vem, você vai fazer parte do elenco, é um cara que se cuida, é um cara que tecnicamente tem qualidade, e ele não é o culpado sozinho de um time que chegou como chegou, sem até merecimento na final do Sul-Americano, e a cota estourar toda para cima dele, né? Inclusive, mesmo assim, o Biel lá perdendo 2 gols na cara e tudo mais. Exatamente. Então, acho que a situação é muito mais discutível. Agora que a adrenalina está passando, que a gente fica chateado nos primeiros dias, tem que ter muita serenidade no caso do Hulk. E isso a gente não tem direito de pedir nada para o torcedor do Galo, mas pelo menos a nossa audiência aqui, eu acho que a gente tem que ter muito carinho com o Hulk, independente do desfecho. E para mim eu torço para que ele encerre no Galo
dentro de um bom acordo, né? Sim. E jogue mais um ano. Olha, tem uma fila enorme de gente que tem que Na ser cobrada antes do muita Hulk. Mas gente. muito grande Perfeito. essa fila. Vocês não têm noção, assim. Tem uma galera antes do Hulk para ser cobrada. Até porque se o Biel faz aquele gol... Assistência dele. Assistência do Hulk. Então, assim, gente, acho Perfeito. que tem que pegar leve. Tudo bem, eu entendo no calor do momento, você falar... xingar não o basta jogador. apresentar bem, você tem que comentar bem também, né, Sarina? É Obrigada, impressionante, Max. né? Eu entendo, assim, no calor do momento xingar, mas, né, Helder, é um dos grandes ídolos. Olha, não podemos questionar o Hulk, mas também não dá para questionar a torcida. Ou seja, o principal patrimônio de um clube de futebol é o seu torcedor e os jogadores têm que respeitar isso também. Tem que ter um carinho, sim, com o Hulk, principalmente porque também concordo, maior ídolo da história do Atlético. Quando o Ronaldinho Gaúcho veio para o Atlético e aconteceu tudo que aconteceu, tinha um presidente maluco chamado Alexandre Calil, que foi campeão com o Atlético na Libertadores. Ele foi protagonista junto com os jogadores. Agora, o Hulk não. O Hulk foi o principal protagonista daquela campanha vitoriosíssima em 2021. Não é isso? Sim. Em 2021 e continua sendo. Se o Atlético está na situação que está até hoje, finalista de campeonatos importantes, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, apesar que não está vindo tão bem assim, mas de qualquer forma tem vindo aí apresentando bons resultados durante as temporadas, vem em função do Hulk. Em gols importantes, faltas de fora da área, existiu uma hegemonia terrível contra o Cruzeiro, graças ao Hulk também, que ele podia não estar jogando nada. Bola batia na nuca do cara e entrava pro gol. Era incrível isso. Era terrível. Então, eu acho que tem que ter assim, um respeito mútuo entre as partes, entre o Hulk. A questão é essa, o torcedor é só não ser terra arrasada. Criticar o Hulk tá tudo bem, eu acho que o momento é de dor. Sim. O torcedor tá doído. Só que eu só não pode embarcar essa turma, que ele não presta, o Hulk é isso, no o Hulk, momento ninguém o Hulk é um presta, né? pipoqueiro, não. Eu acho que tá surgindo essa onda, né, Lucas? E é muito perigoso, porque você mesmo disse, na pior temporada do Hulk, artilheiro do time. Ponto. Não é por acaso, gente, sabe? Assim, não é por acaso. E muitas vezes ele jogando sozinho, hein? Não, aí você pensa, ele tem um número de gols na temporada parecido com o Caio Jorge, com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, com a Arrascaeta, que hoje são os principais jogadores do Brasileirão, Sim. se a gente for falar. E o Hulk tem um ano de nível desses caras. Não desempenhou em campo, mas tem gols decisivos, como o próprio Helder falou. Eu acho que tem a questão dele ficar ou não, depende muito do que o Atlético quer para o ano que vem. Acho que a reformulação vai ser principal. Eu não sou contra a saída, mas sou totalmente a favor dele ficar. Os principais jogos do Hulk esse ano foi saindo do banco. Eu acho que o esquema do Sampaoli atrapalha um pouco o Hulk também, no estilo de jogar nesse time com 3 zagueiros, com um atacante móvel que é ele. Hoje o Hulk não consegue ser o jogador que vai dominar, arrancar e fazer o gol igual ele fez de 2021 até 2024. Hoje não pode ser esse cara. Ele precisa de um companheiro lá no ataque que faça isso por ele e consegue fazer essa ligação. Tanto que o Paulinho era esse cara e ajudava demais o Hulk. Hoje em dia, complicado, mas se sair, se ficar, acho que o Hulk já é o maior da história do Atlético. E para você aí de casa, o Hulk deve